Olá, muito boa tarde. Está começando o Multicidades. Aqui nesse espaço nós debatemos assuntos envolvendo os municípios. Eu sou o Glauco Paz e fico com você a partir de agora aqui na tela do Multi RS. E no programa de hoje vamos falar sobre a Expo Direto 2025, que mostrou força, resiliência, o potencial do agronegócio gaúcho. E por isso eu vou receber o secretário estadual da Agricultura, Clair Kuhn, para falar sobre esta feira que tanto nos orgulha, secretário, e que este ano teve uma peculiaridade, pelo menos no que diz respeito a números. A decisão é não anunciar números. Mas aí eu lhe pergunto, como se avalia o sucesso desta feira? Porque eu sei que foi sucesso, isso dito por produtores, por empresários, de uma forma geral, o grande resultado que teve a Expo Direto. Muito boa tarde. Boa tarde, Glauco. Boa tarde a todos os teus telespectadores. Prazer estar conversando contigo e levar um pouco de informação para quem não pôde estar lá, mas para quem pôde estar, certamente viu o sucesso que foi a Expo Direto, exemplo em outras edições. Mesmo numa crise extraordinária que o Estado vive através das dificuldades do agro, a Expo Direto se concretiza como uma das principais feiras do estado do Rio Grande do Sul, né, e uma das principais do Brasil, aonde que lá o Neymânica, com toda a sua equipe, todas as pessoas organizando, conseguiram mais uma vez mostrar toda a tecnologia existente disponível ao agro, né, toda a tecnologia embarcada em veículos, equipamentos, veículos, digo, para a questão agrícola, tratores e equipamentos que facilitam a vida do produtor lá no campo, ajudam a preparar o solo, né, a colocar semente, adubação, mas também a questão de fertilizantes, a questão de ações agronômicas nos mais diversos debates que foram pautados durante todos os dias da feira, né, a questão da resiliência climática, dos efeitos do clima, foi um assunto muito presente, por isso também o sucesso, né? As pessoas têm muito interesse em saber o quanto o clima já mudou, o que nós ainda esperamos pela frente e, logicamente, aí todas as pessoas que passaram por lá puderam ter a informação de especialistas vindo de todo o Brasil, até de fora do Brasil, mas também um grande sucesso pelo grande número de pessoas de fora do Rio Grande do Sul que efetuaram compras, né? Pessoas que não têm o problema, porque o Brasil todo anuncia uma super safra. Agora o Rio Grande do Sul não. Então, as vendas para fora do estado do Rio Grande do Sul foram importantes e, logicamente, também as vendas aí para outros países, que tem muitos países que buscam a tecnologia e as ações que a Expo Direto apresenta. Até é bom deixar claro, né? A Expo Direto não é uma Expo Inter, as pessoas vão muito para manter contatos, para fechar negócios, sim, fechar muitos negócios, mas para fazer uma rede de contatos ela é fundamental. Por isso ali movimenta Não Me Toque toda aquela região de uma forma incrível. E o senhor falou agora sobre resiliência. E pegando esse gancho, eu queria lhe perguntar, para enfrentar situações que a gente está enfrentando no nosso clima agora, tecnologia é a melhor resposta? Porque o que nós temos de avanço tecnológico e o que pôde ser visto na Expo Direto a respeito de avanço tecnológico é impressionante, né, secretário? Perfeito. A tecnologia, a ciência a favor da agricultura e também da questão ambiental. O agricultor é ligado umbilicalmente à questão agrícola com a questão ambiental. O produtor produz dentro da sua propriedade, mantendo 20% da sua área, do seu bem, que é a propriedade, destinada à preservação ambiental. É mais ou menos como eu chegar a dizer para alguém que vive em Porto Alegre, que tem um apartamento de 100 metros quadrados e que ele vai ter que destinar daquele apartamento de 100 metros quadrados, 20 metros quadrados para colocar ali árvores ou vasos com plantas que possam ajudar na recuperação do meio ambiente. É lógico, então, que fazer, muitas vezes, sem a informação que o produtor é um agressor do meio ambiente, é incorreta. Mas dizer, então, que o produtor cuida do meio ambiente, que ele faz essa questão de uma plantação, por exemplo, dentro do sistema de plantio direto, aonde ele tem lá descompactação de solo, com cobertura vegetal no solo de sua propriedade durante os 365 dias do ano, ele faz com que, primeiro,
Quando você tem uma chuvarada, que acontece, como aconteceu agora em 2024, se o solo está descompactado, ele serve como uma esponja, e essa tecnologia, ela serve para reter a água. Ela retém a água que não bate no solo, escorre direto para o riacho, do riacho para o rio, e vem parar aqui em Porto Alegre para inundar. Ela absorve. Ela absorvendo, ela fica também como uma cisterna. E quando tivemos um evento climático como agora, logo após as enchentes, com a seca que aqui está, a planta entra a sua raiz mais profundamente no solo, podendo buscar essa água que está lá numa camada de 20 até 40 centímetros abaixo da superfície, tendo aí uma possibilidade de maior resiliência, aguentar, digamos assim, aguentar mais tempo com mais dias secos. E outro evento que a gente tem programado diretamente são seminários para divulgar o sistema de irrigação que o Estado está incentivando, né, o programa, aliás, de irrigação que o Estado está incentivando, que leva 20% do valor do projeto do sistema de irrigação implantado na propriedade a fundo perdido, 20% do valor até o teto de 100 mil. Vamos exemplificar. Se o produtor tem um projeto na sua propriedade, onde o sistema de irrigação custa 100 mil reais, ele recebe a fundo perdido diretamente na conta do produtor 20 mil reais. Esse é um programa que leva, então, se você investir 500 mil reais na propriedade, os 20% correspondem a 100 mil reais a fundo perdido diretamente ao produtor, após a Secretaria da Agricultura ir lá e fiscalizar se o programa está certo, se ele está irrigando. Logicamente, ele teve anteriormente uma licença prévia da Secretaria para poder instalar. Então, o governo do Estado, através do nosso governador Eduardo Leite e do vice Gabriel, nos pediram, encomendaram esses programas de irrigação e também de solos, para que a gente possa ter aí uma questão de maior resiliência. E, consequentemente, adquirimos equipamentos para poder prever melhor as mudanças climáticas e nos antever algumas questões extremas. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental. O próprio governo do Estado, pelo gabinete da situação de crise, contratou alguns equipamentos, e nós aqui, pela Secretaria da Agricultura, estamos contratando equipamentos para podermos medir, inclusive, o quanto o solo é permeável, tendo aí alguns infiltrômetros, este é o nome dos equipamentos, em parceria com as universidades, com a Embrapa, com a Emater, com várias outras entidades. A gente vai poder cobrir aí, basicamente, o estado todo com algumas questões técnicas e tecnificadas, obedecendo ações científicas. E isso é importante. Nós temos um governo que vive à base das decisões tomadas em cima de ações técnicas e científicas. Agora, secretário, logicamente que nós tivemos grandes, imensas notícias vindas da Expo Direto, da edição deste ano, mas tem o outro lado do balcão, e eu queria lhe ouvir sobre isso. As reivindicações, e o senhor, como representante do ente público, deve ter ouvido muita coisa, né? O que o pessoal que estava na Expo Direto pediu principalmente para o governo? Olha, inclusive nós, governo do Estado, juntamente aí com as entidades, colocamos aí uma audiência pública que veio do Senado, né, que foi apoiada pela Câmara dos Deputados, que foi apoiada pelo governo do Estado e que foi apoiada pelas prefeituras, pelas câmaras de vereadores, ou seja, pela sociedade e todas as entidades ligadas ao agro, que é a questão do reparcelamento das dívidas dos nossos produtores. Isso era um assunto recorrente em todos os estandes, todos os lugares onde você chegava, porque diretamente todos estão ali ligados ao agro. Se o produtor está mal, não consegue cumprir com seus compromissos de pagar as suas contas, exatamente chega ali na propriedade, aliás, ali na indústria de ração, de equipamentos e máquinas, o problema. Chega nas cooperativas o problema. E, em seguida, chega no cidadão urbano. É o terceiro ponto que vai chegar. Por que chega no cidadão urbano? Porque se não tem renda e rentabilidade, ou não tem produto lá no interior sendo produzido em quantidade e de qualidade, vai faltar ração para os animais para fazer terminação. Então, a proteína de frango, do leite, a questão do suíno, do bovino, enfim, caprino e os ovinos, nós vamos ter um aumento desse valor na gôndola do supermercado. Uhum. Então, nós temos que ter claro que todos nós que vivemos, quem sabe, não lá no interior, que não tem essa possibilidade de vir no interior de produzir lá, temos que entender que quando o agro do Rio Grande do Sul pede um reparcelamento da sua dívida para 20 até 25 anos, ele quer pagar a sua conta, ele não quer isenção de dívidas, ele não está pedindo anistia, ele está pedindo um prazo mais longo para quitar a sua dívida e com juros adequados.
Isso já aconteceu em 95, quando o presidente era o presidente Fernando Henrique Cardoso. Houve uma securitização, que é exatamente o parcelamento das dívidas a longo prazo, com juros compatíveis, para que o produtor reparcelasse e pagasse suas contas. Um dado importantíssimo: este produtor que parcelou suas dívidas de 95 até 2025, que vencem este ano, a gente buscou os dados junto às agências bancárias, ele é 100% adimplente. O Estado do Rio Grande do Sul é o maior pagador, mesmo tendo tido 3 secas passadas, uma enchente e mais esta seca agora. Mas nesta seca, né, agora, ele não consegue, Glauco, pagar a sua conta. Por isso, nós temos que ter o reparcelamento. E quem tem que fazer isso? Dentro das obrigações federativas, entre município, entre Estado e entre federativo e governo federal, é o governo federal que tem essa possibilidade. E é, de uma certa forma, tão interligada essa situação, que a gente falando de Expo Direto, o produtor, de repente, ele deixa de comprar um equipamento porque ele tem uma dívida, ele tem um passivo que ele não tem como investir. E, na verdade, ele precisaria ter uma segurança, né, secretário? Só que o senhor, como representante do governo do Estado, o senhor acha que nós vamos ter uma boa notícia, sinceramente, em relação a isso? Olha só, nós, pela liderança do governador do Estado, junto com todas as entidades, nós reunimos já agora, na segunda-feira passada, na última segunda agora novamente, aqui no Palácio, chamando as entidades e as instituições, e apresentamos uma nova alternativa, que não termina com a alternativa do projeto que existe no Senado e também na Câmara, mas ela traz o recurso, porque o governo federal está dizendo que não tem fonte de recurso. Da onde que ele vai tirar o dinheiro? Não tem previsão, Nós achamos a fonte de recurso. Ela está linkada diretamente na arrecadação dos royalties do petróleo. Toda venda todo litro de diesel, de petróleo, que é feito pela Petrobras, tem um fundo social. Neste fundo social tem lá claramente dito que em momentos de catástrofes ou algumas questões ambientais necessárias, econômicas, financeiras, o governo pode recorrer deste fundo para auxiliar a recuperação econômica do Brasil ou dos estados. Então, nós buscamos esse dado, estamos preparando mais informações e devemos, uma comissão representativa do governo do estado, das entidades, ir a Brasília, mostrar isso ao ministro Haddad, que é onde está a caneta que pode fazer o encaminhamento. Claro que a decisão política é do presidente Lula, mas o encaminhamento vai pelo ministro da Fazenda. E nós, com a liderança do governador, juntamente com as entidades, mostrar que existe uma fonte de recurso e para o Rio Grande do Sul é necessário 24 bilhões, que é toda a dívida englobada com o que nós precisamos encaminhar, mas este fundo tem 45 bilhões à disposição. E este fundo ele vai continuar arrecadando. Para termos uma ideia, até 2032, este fundo terá, no fundo, 980 bilhões de reais, quase 1 trilhão. Então, não é por falta de recursos que nós vamos deixar de atender essa questão específica que é do Rio Grande do Sul. O restante do Brasil anuncia uma super safra de grãos. Então, é hora do Brasil olhar para o Rio Grande. Pois então, a gente já está encaminhando para o final, mas eu não posso deixar de lhe fazer uma pergunta. O Rio Grande do Sul, nesse contexto de 2025, estamos ainda num período de estiagem, infelizmente. Como sofre o produtor? Como sofre? É difícil, né? Mas assim, sua perspectiva, porque nós falamos de uma coisa tão boa que foi a Expo Direto, resultados visíveis, embora não mensuráveis, por uma decisão, inclusive, da organização do evento, para não criar expectativas e não criar concorrência, digamos assim, com outros eventos. Mas, para terminar, que ano o senhor espera de 2025 para a produção primária? Porque começamos no campo com essa questão da estiagem. Olha, nós temos aqui, já imediatamente, olhando para trás, toda vez que a agricultura vai mal e colhe menos nas suas lavouras, né, do estado, nós temos uma queda no PIB. Este ano era esperado, na questão da soja, por exemplo, nós colhermos aí praticamente 22 milhões de toneladas de soja. E pela perspectiva que nós estamos vendo aí, nós vamos chegar no máximo a 15 milhões. Isso traz um rombo aí de mais de 30% do que era a expectativa. Bom, esses 30% vai faltar na economia do estado, porque é o agro que alimenta a economia do estado.
então vai faltar. Se falta, o PIB cai, a arrecadação é menor, os benefícios que o Estado pode levar de volta, de ajuda necessária de todas as áreas que o Estado tem que intervir, não vão estar presentes. Mas o pior, o que nós temos que olhar é que nós precisamos dessa renegociação, que eu acho que com esse arcabouço agora de informações sendo apresentadas, tendo o apoio da Câmara e do Senado, nós conseguimos botar essa renegociação a tempo do produtor poder estar, digamos assim, desnegativado e poder acessar novamente a crédito novo. Se puder acessar a crédito novo, que é o que esperamos, nós vamos ter uma safra de inverno, que também é importante. O produtor tem que estar capitalizado, com condições de pegar recursos para poder plantar o inverno. Às vezes o inverno passa desapercebido, mas no inverno nós temos aí um aumento muito bom na bacia leiteira, né, porque temos aí azevém e aveia, que impulsiona o gado holandês, que rende mais no inverno do que no verão, porque ele é um gado mais, que são mais típico a aceitar o frio do que o calor, né? Outra questão temos o trigo, temos a triticalha, temos a cevada, e o mais importante em tudo isso, temos que ter também a cobertura do solo para proteger o solo. Mas para proteger o solo tem que ter dinheiro para comprar a semente de aveia, de azevém, ou enfim, um mix de sementes, e a condição de botar o diesel no trator e a adubação necessária para cobrir e dar uma camada orgânica. Então, eu vejo que se nós tivermos a renegociação da dívida, nós vamos encaminhar bem o final, da metade deste ano para frente. Agora, se não tiver a renegociação da dívida, será um ano totalmente calamitoso. Pior em termos econômicos do que as próprias enchentes foram. Vamos torcer para que o melhor aconteça. E só para não perder o gancho, aliviar um pouco, o assunto é pesado, rezar um pouco para São Pedro, né, secretário? Que nos ajude e quando tiver chuva, que seja uma chuva contínua e não temporal. Muito obrigado pela sua presença. Perfeito, Glauco. Te agradeço pela oportunidade e estamos sempre à disposição. E certamente o agricultor é esse cidadão resiliente que está lá no campo trabalhando, investindo toda a sua esperança e certamente tendo muita fé. O produtor rural é um cidadão que mais fé tem, que eu tenho certeza. Eu sou produtor, a minha família é, e a gente sabe o quanto é forte a fé, a esperança do agricultor. A gente espera com muita fé, com muita esperança, mas também nós vivemos em tempos novos e estamos utilizando e nos prevendo e nos prevenindo com tecnologias de maior resiliência e com maior capacidade de enfrentar os momentos mais críticos ou de chuvaradas, mas especialmente os que são mais recorrentes e nefastos economicamente são os da seca. Estamos à disposição aí, um forte abraço. Um abraço, secretário da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, e é realmente um assunto que chama muita atenção. O agricultor é um guerreiro. Que seja um 2025 com boas notícias. O Multicidades de hoje fica por aqui, nos vemos numa próxima. E lembre-se, sua cidade, economia, as boas ações passam aqui no Multicidades. Tchau!